Gestão e Projetos Especiais da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, senhor Rafael Benini, diretor de Planejamento da Empresa de Planejamento e Logística, SA, a EPL, o senhor Onassi Simões da Luz, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil na primeira região fiscal, e o senhor Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, os quais gostaria de cumprimentar e convidar para fazer parte dessa mesa, agradecendo antecipadamente a presença de cada um e dando, em nome também dos senadores, as nossas boas-vindas. Registro os convidados que não puderam comparecer e justificaram a ausência. Embaixadora Glória Amarila, coordenadora do Corredor Rodoviário do Paraguai. E o senhor Fernando Alvarez de Celes, coordenador do Corredor Rodoviário da Argentina. Essa audiência pública é realizada em caráter interativo, com transmissão pelos canais de comunicação do Senado Federal. A população pode participar enviando observações e perguntas aos palestrantes por meio da internet, no portal e-Cidadania, no endereço www.12.senado.leg.br/e-cidadania. A participação dos internautas é de extrema valia para os nossos trabalhos. Sobre a fala dos palestrantes, esclareço aos senhores palestrantes que concederemos a palavra por 15 minutos a cada um, com possibilidade de prorrogação para a conclusão de suas exposições. Em seguida, abriremos a fase de interpelações pelos senhores senadores e senadoras inscritos. Para dar início à audiência pública, concedo a palavra ao senhor Fernando Schmidt, embaixador do Chile no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando ao senhor presidente e a todos os membros da mesa e também a todos os presentes aqui nessa comissão. Começaria fazendo uma intervenção relacionada com o espírito político que está por trás do corredor bioceânico, que une Brasil com Paraguai, Argentina e Chile. Me desculpem. Gostaria de lembrar, para começar, essa decisão política que está nesse espírito integrador. Eu não vou ler o que ficou acertado entre o presidente Bolsonaro e Piñera em março desse ano. E que é muito expressivo sobre a vontade dos países para fazerem essa integração. É importante que neste contexto do corredor bioceânico, são vários os países e os interesses envolvidos. Por exemplo, a mineração argentina, na parte nordeste da Argentina, está desempenhando um papel muito importante. No caso da Argentina, são 32 projetos mineiros de mineração que estão concentrados principalmente na fronteira com Chile e que a Bolívia, que estão muito fortes em lítio, cobre e ouro, e que eles precisam, todos esses projetos, de uma saída para o Pacífico, com destino final ao Atlântico. No caso do Paraguai, é importante
o depósito cuprífero Taca-Taca, que é um dos mais expressivos no nordeste da Argentina, no quase do Paraguai. Esse país já utiliza expressivamente os portos do norte do Chile para atividades fundamentalmente de comércio exterior. A rota que está sendo asfaltada no Alto Chaco vai facilitar, vai aproximar os mercados, mercado chileno, seja além do Pacífico, além do outro lado do Pacífico, para os produtos paraguaios. No caso do Brasil, é óbvio que os portos chilenos vão ficar mais próximos que os portos tradicionais e vão constituir alternativas importantes para a produção de estados como Mato Grosso do Sul. Temos uma ideia aí de como essa rede chilena de caminhos que já estão asfaltados e que unem o Nordeste argentino e a partir daí, através para o Paraguai e para o Brasil, já constituem uma rede de infraestrutura rodoviária e ferroviária muito importante. Tudo isso está baseado em declarações presidenciais de 2015 a 2017. O que está acontecendo nesses dias é mais importante que as declarações, que a retórica, porque já se começou a asfaltar. E depois de finalizada a minha intervenção, veremos um trecho de um vídeo que já roda nas redes sociais, onde o presidente do Paraguai está inaugurando o primeiro trecho da rota asfaltada que atravessa o Alto Chaco. Durante os últimos anos, e principalmente nos últimos meses, o grupo de trabalho técnico que foi constituído como parte dessa declaração presidencial começaram a trabalhar com muita força, com muito entusiasmo. As últimas reuniões foram em Assunção, em abril desse ano, e em Campo Grande, em agosto desse ano. Se constituíram 5 mesas de trabalho que estão avançando com uma rapidez muito grande. No que se refere ao Chile, é a mesa número 3, simplificação de procedimentos fronteiriços. A gente não tira nada daí se temos uma infraestrutura completamente asfaltada, mas que uma carga ou passageiro está atrapalhando por problemas de tipo alfandegário, por problemas do tipo policial ou qualquer tipo de problema. Como estamos? Estamos considerando um plano piloto no Passo Rama, que une a província de Jujuy, na Argentina, com o Chile. Temos 3 etapas e vamos finalizar essas 3 etapas nos próximos 18 meses. Essas etapas seriam levantamento da informação, esse é o primeiro ponto. Como podemos levantar a informação, que seja um diagnóstico, que seja realista, para identificar as medidas para facilitar o tráfico de cargas. Um elemento fundamental que é unificar a documentação aduaneira. Toda essa documentação não pode ser repetida. Se queremos realmente ter um corredor bioceânico atuante, um corredor bioceânico vivo. Implementar finalmente, implementação de medidas será a última etapa. Possível aplicação a outros passos fronteiriços, queremos reduzir expressivamente os tempos de espera. Um tempo de espera é burocratizado. Então a gente não ganha nada com isso, mesmo tendo um espaço totalmente asfaltado. Os portos oferecem oportunidades importantes, são vários os portos. Aqui são os portos mais importantes. Antofagasta, com 40 mil metros de porto, 6 navios simultâneos.
capacitados para receber. E também Mejillones, também, que é muito importante, próximo a Antofagasta, o porto de Iquique, com 2 navios por dia. A próxima reunião do grupo de trabalho vai ser no Chile, provavelmente no mês de abril de 2020. Se avalia se um encontro empresarial, que é uma dimensão super importante para integrar, em outro contexto, países que estão participando do corredor, para gerar encadeamento produtivo e também, naturalmente, investimentos recíprocos. Então, todo mundo, naturalmente, os membros dessa mesa, o senhor senador, sejam bem-vindos ao Chile. E muito obrigado pela atenção. A continuação, eu gostaria de passar um vídeo de 1 minuto de duração, que eu acho que é importante, onde participa o presidente do Paraguai. Esse é o primeiro trecho que já foi inaugurado. Essa rota bioceânica, um dia histórico. Hoje, 27 de setembro de 2019, estamos em Carmelo Peralta, passando pelo primeiro trecho 20 da rota bioceânica, como estamos observando nas imagens. O presidente da República, saudações especiais a todos. É um dia histórico por Alto Paraguai, é o primeiro asfalto na história do Alto Paraguai. E vai ser uma ruta que vai transformar a realidade do nosso país, que é o corredor bioceânico, a rota e também o Ponte Carmelo Peralta, em Porto Moutinho. Estou muito contente percorrendo esse trecho, esses primeiros 12 quilômetros, um investimento total de 76 milhões de dólares. Esses 12 quilômetros estão em Carmelo da Plata. São os 2 primeiros tramos, já foram entregues pelo consórcio e com progresso chegou ao Alto Paraguai. Saudações da deputada Marlene Campos. Obrigada, presidente, ministro Arnoldo. Dizer a toda a República do Paraguai, a nível internacional, o progresso, sim, é uma realidade em Alto Paraguai. Sonho realizado. Vamos por mais progresso para o Charco Paraguai. Está conduzindo o governador. Estamos contentes, ministro, senhor presidente. Obrigado por tudo. Está sendo realizado o nosso sonho, uma realidade. Estamos festejando, muito contentes. E espero que a gente possa seguir fazendo esse caminho, passo a passo, e chegar e levar para o progresso ao Paraguai. Um compromisso com os primeiros 2 tramos terminados. Bom, aqui já começa novamente. Agradecemos o embaixador Fernando Smith, embaixador de Chile no Brasil. Gostaria de registrar e agradecer a presença dos assíduos senadores Esperidião Amin e Antônio Anastasia, que sempre engrandecem com vossas presenças as reuniões da Comissão de Relações Exteriores. Alguém quer fazer alguma pergunta para o embaixador do Chile? Em relação... Eu tenho uma pergunta. Assim como Joinville com Blumenau tem uma rixazinha, Cuiabá com Campo Grande também tem, São Paulo com Rio de Janeiro, qual é o porto que mais se encaixa na questão dessa rota? Iquique ou Antofagasta? Faço essa pergunta porque, quando fiz a apresentação da rota no meu estado, e não mencionei o porto de Iquique, o pessoal de Iquique que estava lá, mas vieram em cima de mim, e ali eu percebi que tinha algum problema. Então, eu gostaria que Vossa Excelência tecesse, apreciaria que Vossa Excelência tecesse alguns comentários a respeito dessa E ciúme de homem é coisa muito séria. É verdade. Assunto, senador, é um assunto muito emocional e político ao mesmo tempo. Emocional porque o antigo prefeito de Iquique e hoje senador por Iquique,
Jorge Soria fez da bandeira da integração regional e agora especificamente deste projeto a sua bandeira política. Ele foi eleito parcialmente por causa desse envolvimento pessoal, o envolvimento do seu filho Maurício, de todos os colaboradores, que é o prefeito de Iquique, né? Para eles, em qualquer fórum, não mencionar Iquique, você pode imaginar, né? É uma provocação. Uma provocação. Essa é a resposta. Não existe. É claro que Antofagasta também tem suas próprias aspirações, mas não tem essa liderança tão expressiva como Iquique tem em relação ao projeto. Esperidião Amin, nosso querido senador de Santa Catarina. Estimulado por Vossa Excelência, eu vou antecipar, até porque nós vamos ter provavelmente essa audiência com dificuldades, caso se concretize o início da nossa sessão. Eu vou iniciar e trazer aqui um depoimento muito singelo sobre a minha profunda simpatia e a minha disposição de me engajar neste planejamento, já que temos aqui pessoal da EPL, da Secretaria do Ministério da Infraestrutura, o coordenador do Corredor Rodoviário Brasil, e muita coisa será dita do ponto de vista técnico. Eu quero trazer uma pincelada de história. Eu sou um devoto do caminho do Peabiru, que tem também várias entradas, seja pelo lado do Pacífico, seja pelo lado do Atlântico. O que eu mais conheço é que pontos de partida eram desde Cananéia, São Paulo, até Garuva, Santa Catarina. E este caminho serviu, inclusive, à refundação de Buenos Aires. E, mais do que isso, permitiu a ligação pré-colombiana do Pacífico com o Atlântico, conforme vários livros de história registram, desde Rocha Pita, História da América Portuguesa, até coisas mais recentes relacionadas à saga de Aleixo Garcia, que é o fundador, ou tido como um dos fundadores de Nossa Senhora de Assunção, Senhora de Assunção, capital do Paraguai, e que saiu na sua expedição da ilha de Santa Catarina. E que à época era a capital do Vice-Reinado do Plata. Que era a capital do Vice-Reinado do Plata. Então, há uma referência nesse caminho do Peabiru a ocorrência de cerca de 300 topônimos no Chile de palavras guarani, mostrando a intimidade. Então, eu queria acrescentar, especialmente ao senhor João Carlos, que nós temos que, enquanto tocamos os vários corredores, porque não existe um corredor só, se eu imagina se eu esquecer de Campo Grande aqui. Então, não é o corredor, são vários corredores, né? Eu diria que são várias sinapses que vão se enquadrar, algumas com demandas econômicas mais imediatas, outras posteriores. Mas nós estamos religando essas sinapses. Porque, infelizmente, entre o período pré-colombiano, pós-colombiano e hoje, houve o hiato da nossa lógica de defesa, que era não permitir a integração, ou seja, não facilitar a comunicação. A geopolítica foi essa. Evita, até pela bitola, que o trem dele chegue aqui. Essa aqui é a verdade. Não é para facilitar. Agora nós estamos pensando em facilitar. Então, estamos encontrando obstáculos naturais e obstáculos legais e de infraestrutura premeditados, né? Feitos para isso, para não facilitar.
Então, eu queria trazer aqui essa colocação, vou aguardar também, dentro do possível, essas exposições técnicas, dentro dessa ótica. Tem lugar para a Iquique, tem lugar para Antofagasta. O importante é que comecemos a fortalecer as nossas intimidades, né? Parodiando o Jânio Quadros, intimidades geram filhos e aborrecimentos, mas também geram composições familiares, bons negócios, maus negócios, né? Crises e crescimento, que eu acho que é o que nós vamos conquistar com o amadurecimento dessa ideia. Agradecemos, senador Espiridião Amin. Senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, eminente presidente, caro amigo embaixador Fernando Smith, senador Amin, senhores convidados. Presidente, senador Nelsinho Trade, eu fico muito feliz dessa audiência, tendo em vista que exerci até o final do ano passado a presidência do Grupo Parlamentar de Amizade entre o Brasil e o Chile. E uma das grandes bandeiras desse grupo parlamentar é exatamente o endosso e o apoio a esse corredor de integração, que é fundamental para o Brasil e igualmente para o Chile e também para o Paraguai e para a Argentina, ou seja, para os países do Cone Sul da América do Sul. O senador Espiridião Amin, como sempre, foi muito feliz, lembrando que essa integração já remonta, inclusive, à época anterior à nossa colonização, e demonstrando que aqueles povos pré-colombianos, com a sua sabedoria, seu engenho e sua criatividade, conseguiram fazer as ligações sem nenhum recurso tecnológico que temos hoje. Então, evidentemente, essa integração ela é factível, possível e necessária. Aquele primeiro grande gargalo da ponte aparentemente está superado, felizmente, que havia ao nosso tempo, até 4 anos atrás, uma grande dúvida, e agora os passos têm de avançar, para não repetirmos o que aconteceu com a estrada que foi feita com a Bolívia e que, lamentavelmente, por razões diversas, não teve o resultado que nós todos esperávamos. E o Brasil, lembrava também muito bem o senador Amin, em razão da nossa colonização portuguesa, enquanto os demais países integravam a América Espanhola, nós tivemos uma vocação exclusivamente atlântica e, com medo e receio e, naturalmente, a razão da geopolítica, ficamos sempre de costas para o lado do Pacífico. E, evidentemente, agora também a questão do Pacífico assume um papel econômico muito mais relevante e torna-se, a meu juízo, quase que hemorrágica a necessidade de nós realizarmos esse corredor. Meu estado, Minas Gerais, não está na fronteira, é um estado muito mediterrâneo, mas evidentemente vai se beneficiar muito desse corredor, porque temos uma tradição logística muito forte, inclusive no Triângulo Mineiro, que faz fronteira com o eminente estado do estado do eminente presidente Nelson, que é o Mato Grosso do Sul. Então, todo esforço será feito nesse sentido, tenho certeza, pelos órgãos governamentais brasileiros, com o nosso apoio e agora com a feliz coincidência do senador Nelsinho, que é do Mato Grosso do Sul, portanto, o estado, digamos assim, mais vocacionado, presidir com muito garbo e denodo a nossa Comissão de Ações Exteriores. Então, fico muito feliz com esta audiência e continue contando com o nosso empenho. Muito obrigado. Agradeço as colocações dos nobres senadores, agradecendo também ao embaixador do Chile. De pronto, passo a palavra ao coordenador do Corredor Rodoviário do Brasil, João Carlos Parkinson de Castro, dizendo também que peguei essa rota como uma bandeira do nosso mandato, aproveitando até o sucesso que o... Como é o nome dele lá? O Soria teve com essa causa. Quem sabe isso pode também vir aqui para a gente. Bom dia, senador. Eu agradeço o convite que foi feito. Não, na minha apresentação, senador, o senhor verá que todos vão se beneficiar, não é só Campo Grande, não. Mas agradeço o convite que me foi formulado em nome do Ministério das Relações Exteriores para poder estar aqui presente e poder dar algumas informações, quantificar, sobretudo, os benefícios que o corredor vai oferecer. Antes de adentrar, aprofundar meus comentários, eu só queria chamar a atenção dos presentes para um fato que é importante. Eu acho que, num momento em que a economia brasileira padece de perda de produtividade em função do recuo dos investimentos, veremos pela apresentação que é possível avançar, melhorar, assegurar ganhos de competitividade através de uma melhor logística. Bom, eu não vou me aprofundar, porque o embaixador Smith já mostrou o traçado do corredor, mas eu vou dar números para vocês.
né? Esses são os grandes objetivos do corredor, é reduzir tempos, custos de transporte e armazenagem, através de uma logística mais eficiente. É a logística que vai, ao contrário do passado, em que o comércio determinava a logística, agora é a logística que está determinando o comércio. Isso é uma mudança de paradigma importante no nosso modelo. Redução de custos logísticos e tempos de viagem, né? Chama atenção, senadores, para esse slide, né? Isso compara a rota em relação a traçados ou rotas tradicionais, que é o Estreito de Magalhães, o Canal do Panamá, o Canal do Suez. Vemos que há uma redução de 12 dias, né, usando o corredor, né? Isso é uma redução expressiva para quem pretende ser agressivo no mercado internacional e, particularmente, no mercado asiático. Agora, estamos chegando a portos chilenos, então os portos chilenos também têm que ser analisados. Vemos que há um gasto de demurrage em Santos, que é de $30 mil por dia, quando em Antofagasta é $15 mil por dia. A praticagem em Santos, $30 mil por navio, no Chile, $3.600 por navio. Agora, o mais importante, veja o preço do transporte de um container. Antofagasta-Xangai, que é a rota, um container de 20 pés terá um custo de $1.455. O de 40 pés, $1.713. Uma redução de 29% e 35% em relação ao frete praticado hoje em Santos. Ou seja, temos ganhos de tempo e redução de custos. Isso é muito importante. Obviamente que quando vamos para as rotas e comparamos o Antofagasta, Campo Grande, via Uruguaiana, o custo de transporte é de $1.029, Campo Grande, Antofagasta, Campo Grande, via Foz do Iguaçu, $859, Ponta Porã, $657, mas quando chegamos no corredor, $520. Então, temos aí uma redução de custo da ordem de 49%, senhores. Isso é bastante expressivo para o operador comercial. Obviamente que isso vai gerar também ganhos ainda mais expressivos quando pudermos usar não só a via rodoviária, mas também a hidrovia. Explorando soluções logísticas multimodais, poderemos reduzir ainda mais os nossos custos. A utilização, por exemplo, no comércio Buenos Aires, Campo Grande, São Paulo, se usarmos a hidrovia, a redução do custo será de 68%, bastante expressivo. Quer dizer, teremos condições de reduzir o custo do transporte da mercadoria advinda de Buenos Aires, usando a rota e a hidrovia, com uma solução multimodal. Bom, a ideia é criar, através do corredor, explorar a área de influência que isso cria, seja pela hidrovia, seja pela malha rodoviária e ferroviária que já existente, que obviamente será expandida com o ingresso da Norte-Sul proximamente em operação. Isso aqui é importante porque é exatamente o que o senador Esperidião Amin estava falando há pouco. Temos toda essa malha, isso é rodovia, isso é hidrovia e é ferrovia. Agora, a malha ferroviária é toda métrica, mas não está hoje conectada, senador. Devemos conectá-la. É possível levar, através da Nova Oeste, saindo de São Paulo, Campo Grande, uma carga ferroviária a Buenos Aires. É possível chegar com essas rotas, com um trem em Buenos Aires e trazer carga de Buenos Aires. Bitola métrica, tudo métrica, de Buenos Aires, passando pela Bolívia, em Santa Cruz, Corumbá, Campo Grande, Bauru. Eu quero interromper, mas eu creio que todo o planejamento da EPL é para outra. Não respondo pela EPL. Ele está presente? Ele está presente, não responde, não. Artigo 14. O importante é que devemos explorar essa integração multimodal
usando portos fluviais hidroviários, usando a malha ferroviária existente. A malha ferroviária argentina está conectada com a chilena, em Salta, pela Ferronor até Antofagasta. Ferronor está ligada também ao sul do Peru. Então, podemos movimentar carga pura pelo sistema ferroviário e não ficar tão dependentes do rodoviário como estamos. Aqui a possibilidade, senadores, é de mostrar que o corredor pode ser uma via capaz de proporcionar uma nova logística regional que vai beneficiar o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiro. A ideia é explorar Campo Grande, o terminal multimodal de Campo Grande, um investimento que deve ser inaugurado no final do ano, de 23 milhões de reais, conectado já à ferrovia, à malha rodoviária do Estado. É o interesse do governo do Estado e, obviamente, do Ministério das Relações Exteriores, através do corredor, valorizar esse investimento. Comparativo de custos. Veja aqui uma ideia importante. Eu quero transmitir essa noção. O corredor como um centro distribuidor de carga para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? A partir de Campo Grande, a carga pode se destinar a Brasília, Goiânia, Uberlândia, Cuiabá, Maringá, a outros destinos, né? Vejam aqui o caso, por exemplo, de um veículo da Hyundai, da Honda, né? Se for o veículo for entregue em Antofagasta, ele poderia chegar a Sorriso com uma redução de custos de 37%, usando o corredor e usando Campo Grande como um centro redistribuidor de carga para o Norte e Nordeste do Brasil. Hoje, essa logística não existe. Com o corredor, nós poderíamos usá-la, com ganhos expressivos de redução de custos. Até São Paulo poderá se beneficiar, né? Porque, obviamente, terá acesso a insumos mais baratos, com uma redução de custo da ordem de 19%, né? Desde que o produto ingresse por Antofagasta e seja escoado pelo corredor. Haverá ganhos expressivos em função da rota ser mais curta e mais eficiente, proporcionando logo quedas do custo logístico. Maior conectividade, isso que eu quero mostrar para vocês. A grande maioria das importações chilenas ingressa no Brasil pelos portos de Santos e Paranaguá, a força do comércio do transporte marítimo, né? Mas para chegar a Campo Grande tem que, obviamente, percorrer 1.100 quilômetros. Quando entra por terra, e esse é uma falha na nossa logística nacional, toda a carga transportada por rodovia, quando vem do Chile, da Argentina, ingressa por São Borja Uruguaiana. Como um produto que ingressa nessa localidade pode chegar a um preço competitivo em Campo Grande, tendo que percorrer 4.516 quilômetros. É por isso que não vemos produtos do Mercosul em Palmas, em Sorriso, em outras cidades mais longínquas, porque a logística está errada, né? Com a rota bioceânica, vamos reduzir isso pela metade, uma redução de 2.120 quilômetros para um produto que é exportado pelo Chile por rodovia. No caso da Argentina, usando a experiência de Salta, uma redução de 2.083 quilômetros. Não há necessidade mais do produto de Salta descer, passar por Buenos Aires, ingressar por São Borja, Uruguaiana, depois para subir. É uma linha reta. Salta um hub, um ponto, um nó logístico importantíssimo. Isso, sinapse, exatamente. No caso do Paraguai, vejo também. Essa redução de distância, essa redução de custo logístico
vai impactar tremendamente a relação do Paraguai com o Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste brasileiro. Um produto de Mariscal e Cigarriba que descia por Assunção, ingressava por Foz, para depois chegar a Campo Grande, agora vai se beneficiar de uma redução de 782 quilômetros. A distância entre Mariscal e Cigarriba e Porto Mutinho se reduziu a 300, 400 quilômetros. Isso, obviamente, vai impactar e muito. Então, essa é uma logística mais eficiente que vai transformar Campo Grande num grande centro redistribuidor de carga e, obviamente, isso vai favorecer o desenvolvimento de portos secos nas rotas. Eu menciono o Porto Seco de Perico, no norte da Argentina, ou o futuro Porto Seco do Terminal Multimodal de Campo Grande, né? De modo que não será mais necessário centralizar a nacionalização da carga em Buenos Aires ou Santos. Nesses portos secos, a carga poderá ser nacionalizada. Uma logística multimodal e transnacional, isso que é importante. Usar os rios, usar a ferrovia, né? De modo a ter ganhos logísticos e poder explorar esses ganhos logísticos de modo que o produto chegue a destinos mais distantes ainda a um preço competitivo. Usar a hidrovia, precisamos usar tremendamente. A hidrovia é uma grande solução logística para a Argentina, para o Paraguai, para o Brasil. Temos que usar mais a hidrovia. E, obviamente, com os portos que existem, que é o Porto de Mutim, Concepción, Barranqueiras, podemos obter ganhos logísticos importantes. Obrigado. Aí está. Agradecemos o coordenador do Corredor Rodoviário do Brasil, João Carlos Parkinson. Pergunto aos senadores se querem fazer algum questionamento. Senador Antônio Anastasia. Obrigado, presidente. Só uma observação. O eminente ministro fez uma belíssima exposição. Eu até fico invejoso de Campo Grande, eminente senador Nelson Trade. Mas eu acredito que vai haver uma repercussão muito positiva também, indireta, em Santos, que vai obrigar o Porto de Santos a se modernizar, porque vai ter uma competição vigorosa. Então, compelido pela força das circunstâncias, nós veremos certamente um porto mais moderno. Porque é importante. O corredor não tem a intenção de desviar a carga. O corredor tem a intenção de promover maior competitividade, trazer para a região ganhos de competitividade e mostrar que, através de uma logística mais eficiente, podemos ter produtos mais competitivos. Gostaria de agradecer a palestra do ministro João Carlos Parkinson, coordenador do Corredor Rodoviário do Brasil. Agradecer a presença do senador Marcelo de Castro, do Piauí. Dizer a vossas excelências que, quando o prefeito fui de Campo Grande, de 2005 a 2012, nós realizamos a implantação do terminal intermodal de cargas em Campo Grande, o Porto Seco. Está faltando apenas algumas questões na receita para poder viabilizá-lo, vez que a obra já está praticamente pronta. E a gente olhando para trás, vendo tudo que a gente conseguiu fazer, sem falsa modéstia, fica aqui o seguinte registro: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Com a palavra, o senhor Marcelo da Costa Vieira, diretor do Departamento de Gestão e Projetos Especiais da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre. Bom dia a todos, senhor senador Nelson Trade. Cumprimentando o senhor, cumprimento os colegas aqui que compõem a mesa e os demais senadores aqui presentes. É um prazer ser recebido pelos senhores e poder dar um pouco da visão do Ministério da Infraestrutura sobre como se comporta esse tipo de ferramenta de planejamento que são os corredores logísticos que nós temos no país. Serei breve na minha apresentação.
Eu pretendo, então, dar um passo atrás, um passo anterior, mostrando como esses corredores se comportam dentro do planejamento estratégico do país e a importância desses corredores como um elemento de planejamento do Estado. O Ministério da Infraestrutura ele separa em secretarias, né, que são seus braços de política de governo, dentre elas a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, a que eu represento, que cuida do modo de transporte rodoviário e do modo ferroviário. Num nível inferior, como os senhores podem ver, estão aqui entidades vinculadas e autarquias, dentre elas a EPL, que está se fazendo presente aqui também. Bom, cabe ao Ministério da Infraestrutura elaborar a Política Nacional de Transportes do país, né? Essa política tem alguns pilares e diretrizes que eu gostaria de fazer referência e notem os senhores de como elas se encaixam nesse estudo que nós estamos realizando aqui do corredor rodoviário bioceânico. O respeito à vida, a excelência institucional, o planejamento e a integração territorial, a infraestrutura sustentável, a eficiência logística, esse é um ponto forte do nosso atual governo e um grande desafio, o desenvolvimento econômico, social e regional, a responsabilidade socioambiental e a integração e cooperação internacional. Então, senhores, a gente está completamente alinhado com o que existe de mais de alto nível na nossa política nacional de transporte. Bom, essa política que eu me referi, ela é de 2017 e foi revista esse ano através do novo mapa estratégico do Ministério da Infraestrutura. Esse mapa ele tem parâmetros e critérios de eficiência, de competitividade, de segurança, de satisfação, e dentre eles eu destaco a eficiência logística, né, e a sustentabilidade econômica. Como ferramenta para implementar esse grande desafio logístico que nós temos no país atualmente, foi uma escolha do governo, desse governo, investir no processo de estruturação de parcerias, como elemento prioritário para vencer o gap que nós temos de infraestrutura no país e acelerar o processo, porque sabemos que a infraestrutura é indutora de desenvolvimento no país. Só para citar como se estrutura um projeto de parceria, né, uma concessão, isso leva mais ou menos 2 anos de estruturação de projetos e isso reforça a ideia de um planejamento nível estratégico, né? Um dos pilares da infraestrutura é o seu planejamento dividido em níveis, para que se respeite, que não queime etapas, para que se estruture projetos fortes, sustentáveis e duradouros e permanentes. O corredor ele tem que seguir esse raciocínio. Um dos principais braços técnicos do Ministério da Infraestrutura para planejamento de transportes é a empresa de planejamento e logística. É uma decisão do governo, a manutenção da empresa, o seu reforço, porque entendemos que a EPL tem um papel importantíssimo nessa visão estratégica de planejamento que a gente quer dar ao governo federal. Um planejamento, como eu disse, permanente. Bom, dentre as ferramentas de planejamento que nós já utilizamos no país, está dentro da nossa concepção de planejamento como país, o principal de nível estratégico é o Plano Nacional de Logística. Nós temos hoje um plano aprovado para 2025, né, com horizonte de planejamento até 2025, e entendemos que ele precisa ser ampliado nesse nível de planejamento estratégico para 2035. Esse é um produto que está em desenvolvimento atualmente e todos os corredores logísticos, né, como citou o senador Esperidião Amin, estão dentro desse mesmo pacote. Todos eles compõem o que será apresentado aos senhores em breve, já no ano que vem, como um planejamento estratégico governamental de infraestrutura com horizonte de 2035. Ou seja, sendo de transporte terrestre, abrange todos os modais. Abrange todos os modais. E é justamente uma das inovações que a gente quer para 2035, é justamente ampliar para todos os modais, aumentando essa integração multimodal que tem que estar refletida no plano de governo.
Bom, é só o processo normal. Esse processo de planejamento ele não é uma invenção brasileira. A gente adota o que é reconhecido mundialmente como efetivo para planejamento, que é um modelo, basicamente, de 4 etapas, onde a gente cuida da geração. Então, onde é que estão as cargas? Quem são as demandas dessa carga? A distribuição, por que modal de transporte essa carga vai ser distribuída? Que caminho essa carga vai seguir da sua origem ao destino? E depois a gente faz um projeto de alocação dessa carga, identificando as capacidades existentes de cada módulo de transporte, de cada rodovia e ferrovia, e quais são os investimentos necessários para dotar essa infraestrutura da capacidade de transporte da carga que foi levantada a nível de planejamento. Outra ferramenta importante, e que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui hoje, são os corredores logísticos estratégicos. É um processo que já vem sendo desenvolvido há algum tempo no país. Foram elencados 10 produtos de grande interesse e relevância nacional e está se estudando corredores logísticos estratégicos para atender a cada um desses produtos. Alguns deles já foram concluídos e entregues à sociedade. Por exemplo, soja e milho. Temos um planejamento para minério de ferro, para veículos automotores, para passageiros, para cana-de-açúcar. E, dentre os produtos que estamos procurando ampliar essa estrutura de corredores logísticos estratégicos, a própria defesa nacional, que é interesse dessa comissão. Notem, senhores, que os corredores logísticos, né, e o corredor logístico aqui rodoviário que a gente está analisando, bioceânico, ele já é um elemento de planejamento. Então, ele está completamente incorporado à metodologia que o governo já utiliza de planejamento de nível estratégico. Bom, era essa a visão que eu gostaria de dar em nome do Ministério da Infraestrutura e dizendo que a gente tem alguns pilares importantes na infraestrutura. Dentre eles, eu destaco a visão sistêmica, e aí faço referência às palavras do senador sobre sinapse. Se o senhor me permitir, pretendo usar esse exemplo também, porque eu achei muito interessante, que são essas ligações que existem. Ok, então, se o senhor me permite, pretendo usá-la. Ok. Uma outra questão importante que eu coloco com nível de importância de um pilar é o planejamento dividido em níveis. Então, o planejamento ele precisa ser estratégico, precisa ser tático e depois operacional. O que a gente está fazendo no planejamento, conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores, é desenvolver o planejamento estratégico que é necessário para dar força a hora que a gente estiver falando da ampliação da capacidade da BR-267, por exemplo. Então, ela está começando certo, é assim que se faz. E a integração multimodal, como a gente viu, é atendida por esse projeto, porque tem uma hidrovia do Rio Paraguai, tem a própria ligação do investimento que o governo federal já está fazendo na ferrovia Norte-Sul, como um tronco importante também, e é essa ligação multimodal que dá força ao projeto e dá uma capilaridade maior ao projeto. Então, o Mato Grosso do Sul será beneficiado, com certeza, mas toda a região centro-oeste e sul do país vai encontrar nesse corredor um tronco de passagem de carga para o sul do país, e um tronco obrigatório de passagem de carga e que vai ser um vetor de desenvolvimento para o país. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Marcelo da Costa Vieira. De pronto, a palavra ao senhor Rafael Benini, diretor de planejamento da empresa de planejamento e logística EPL. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite de poder estar aqui. É a minha primeira vez aqui. Acabei de virar diretor de planejamento da EPL, né? Quero agradecer ao senador Nelsinho Trade, a todos os senadores presentes. Né? Um pouco da minha apresentação, acho que o ministro Paxson já fez, né? Então, assim, eu vou andar um pouquinho mais rápido para falar alguns pontos novos só, né? Então, a gente tem, né, a contextualização do corredor bioceânico, que já foi falado, a importância, né, a conexão leste-oeste na América do Sul, a redução de distâncias, custos e tempo de viagem. O Grêmio está muito prestigiado. A integração regional. Aqui eu já ia levar uma bronca por não ter colocado IQIC, né, mas né, qual seria o corredor bioceânico, as fotos dos trechos da construção. Né? Aqui também o ministro Paxson já falou muito bem
né, a parte do Paraguai precisa ser feito, a ponte entre Brasil e Paraguai, o trecho na Argentina que também precisa ser asfaltado. Né? Qual que é a importância do corredor para o Brasil? Né? Então, rotas terrestres estimulam produtos de maior valor agregado. Os produtos escolhidos para o estudo da EPL são os que já existem, já tem fluxos existentes na região, então a gente não está inventando nada. E alguns produtos também foram escolhidos para atender demandas já existentes. Né? Então, assim, a ideia é mostrar a implantação do corredor, qual que é o benefício que hoje já gera para o Brasil. Né? Então, os potenciais produtos capturados, então, exportações brasileiras de carne, alimentos processados e esfriados, celulose, automóveis, ônibus e caminhões, calçados e vestuários. E as importações brasileiras de produtos eletrônicos, fertilizantes, sal, pescado, laticínios, alimentos processados, vinhos e azeite. Né? Então, aqui está um estudo dos mercados potenciais. Então, a partir do momento que a gente acessa o Chile, o Porto de Antofagasta, a gente começa a acessar mercados de Ásia, Oceania e costa oeste das Américas, sem ter que passar pelo Canal do Panamá. Né? Então, uma caracterização econômica dos mercados é que a área de influência crescerá 2,14% ao ano, né? Uma população de 3 bilhões. E dentre os produtos que a gente selecionou para apresentar aqui, 60% do valor exportado pelo Centro-Oeste e Norte é destinado à região dentro da área de influência do corredor. Então, a Ásia, Oceania e o Oeste da América do Norte. Né? Para as importações, esse valor atinge mais de 70%. Só para ter uma ideia dos produtos, né? Então, a gente tem carnes, que é 54,64%, alimentos processados e esfriados, 74%, né? E mais ou menos esses são os valores, acho que... Né? E as importações, aqui apresentado, também acho que não vale a pena a gente correr um a um. Então, o potencial das regiões Norte e Centro-Oeste. Né? Então, é uma região que está crescendo muito, né? Tanto o Norte como o Centro-Oeste, são as regiões que mais crescem no Brasil atualmente. Né? Aqui é o exemplo, a projeção de renda. Né? Possuem mais de 34 milhões de habitantes, então assim, é um mercado que está crescendo, um mercado que aumenta a produção cada vez mais, por isso que mais um caminho de escoamento da região é importante. Né? A projeção de consumo, a gente pode ver que, né, como o Sudeste e o Sul, eles já têm um consumo muito grande e ele se mantém mais constante, enquanto você tem um crescimento muito grande nas regiões Centro-Oeste e Norte, né, do consumo. E daí a ideia, né, acho que como o ministro Paxson já falou, já do Centro-Oeste com um novo hub de cargas e Campo Grande como um novo hub de cargas dentro do Brasil. Né? Então, os fluxos são... Tudo é para Campo Grande. Não para Campo Grande, mas para a região Centro-Oeste e Norte. Né? É que o Campo Grande é bem no meio do novo corredor, então assim vai gerar muitas coisas positivas para Campo Grande, mas a região de custo, a redução de custo, acho que como o ministro Paxson já falou, por exemplo, para Sorriso e mesmo para o norte do Brasil vai ser uma redução de custo muito importante para o frete rodoviário. Né? Acho que esse slide também o ministro Paxson já falou muito bem, então eu não vou... passar, né? E esse, né, a gente começa das reduções, então, redução de 37% de uma carga geral, né, não necessariamente automóvel, entre Sorriso e o corredor bioceânico, né, Sorriso, Campo Grande até Antofagasta, então, uma carga geral, ao invés de custar $359,39, passaria a custar $224,84. Quer dizer, uma redução de 37% em cargas gerais, entre eles automóveis. Então, assim, né, embora Campo Grande comece a ser o centro, um hub logístico, o benefício de Campo Grande virar um hub logístico é espalhado para o resto do Brasil. Né? Então, aqui também é outra que o ministro Paxson já falou, né, sobre a construção do hub em Campo Grande e a hidroviária em Porto Mutinho. Né? Então, aqui, daí, acho que é isso que eu vou trazer de novo, né, da apresentação do ministro Paxson, que é a redução de custos. Né? Então, redução de custo de transporte mais custo de tempo. Então, por exemplo, fertilizantes. Né? Então, a gente precisa levar fertilizantes para o Centro-Oeste, saindo de São Francisco, passando pelo Canal Panamá, Porto de Santos e Campo Grande. Isso custaria 260,40 centavos de dólares.
por tonelada. Fazendo esse caminho pelo corredor bioceânico, eu teria uma redução de 5% desse custo, né? E aqui, a gente, para nivelar as coisas, a gente usou o mesmo tipo de navio. Só que o primeiro percurso, o navio tem que ser para caber no Canal Panamá. No outro percurso, poderia ser navios maiores que cabem no Porto de Antofagasta. Então, a redução de custo ainda pode ser muito maior do que 5%. Panamá Novo ou do Panamá? Panamá Novo. Oh, né? Mas, mesmo assim, existem... O Valemax já é maior do que o do Panamá Novo, né? Então, a gente poderia ter um custo uma redução de custo de frete muito maior. Cícero, me ajuda aqui. O Valemax. E o Super Panamá? 300. 200. Então, petros e químicos, né? Então, a gente tem uma redução até maior de 10%, né? As mesmas condições. E aqui é interessante, né? A gente usa o Porto de Paranaguá porque é mais barato vir para Paranaguá, para Campo Grande, do que vir de Santos, né? Que o custo de hemorragia de Santos é muito grande, né? Mas esses grandes não tem mais piloto. Tudo. Daí carnes, né? Exportação de carnes para Xangai, uma redução de 9,85%, né? É um fluxo hoje que já existe, é muito grande, acho, né? E carnes, né? E exportação de carnes para Santiago. Chile é um grande consumidor de carnes brasileiras, então, assim, para Santiago é 24% de redução no custo de exportação de carnes via Campo Grande, quer dizer, é um custo, uma redução de custo gigantesca. E daí também, não só para o Brasil, mas para os países, né, limítrofes. Então, a gente tem, para derivados de trigo da Argentina para Campo Grande, uma redução de 51% com a construção desse corredor. Autopeças de São Paulo para Córdoba, que é o polo automotivo da Argentina, uma redução de 6,45% de redução. E aqui a gente vê, né, que a redução também, a gente usa a hidrovia ali em Porto Murtinho para chegar em Santa Fé e para ir para Córdoba, né? Então, quer dizer, a integração com multimodal é super importante, né? E é mais ou menos isso. E eu também acho que uma outra coisa que eu queria falar que é interessante é o sal de Salta, né? Salta tem uma mina de sal muito importante. Então, hoje, quando você abastece Campo Grande de sal, vem do Rio Grande do Norte, e a partir desse projeto a gente conseguiria fazer mais barato vindo de Salta, né? Que é um dado interessante que eu não tinha essa informação. Prejudica a emoção. Não, mas na verdade você beneficia todo mundo, né? Porque a redução de custo você acaba aumentando o consumo das pessoas. E daí só para adiantar, acho o meu direito de resposta sobre a ferrovia, se eu puder falar, né? Então, assim, a rodovia ainda não está conectada, mas a gente já está fazendo os estudos para o Plano Nacional de Logística, como o Marcelo falou muito bem, Plano Nacional de Logística 2035 para essa conexão. A gente, né, no Plano Nacional de Logística 2025, a gente tirava carga do Brasil, então, assim, a gente não via muito para onde ia, mas a gente tirava, a gente levava até a fronteira, e agora, para o 2035, a gente está melhorando isso para fazer o caminho até o final. Então, assim, algumas informações que a gente não usou no Plano Nacional Logístico de 2025, a gente vai colocar agora de 2035, que deve estar pronto ali para 2021, que vai facilitar todos os estudos de, né, tanto o corredor bioceânico como essa integração de ferrovias, vai facilitar a visualização e as intervenções necessárias pelo governo federal. Obrigado. Agradecemos ao senhor Rafael Benini. De pronto, a palavra ao senhor Onassis Simões da Luz, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil. Pediria também para que fosse... A quem eu já disse, por ser catarinense, eu quero tornar público. Com esse nome, ele tinha que ir para a Receita Federal para se homiziar, porque ele é um alvo da fiscalização, né? Alguém com o nome de Onassis. Pediria, em função dos nossos compromissos agora no plenário principal da reforma da Previdência, que Vossa Senhoria fosse bem sucinto. Apenas para estimular os senhores senadores,
Marcelo Castro, a mim e a Anastasia, amanhã, antes da reunião, gostaria que cada um trouxesse um juízo a respeito da crise no Peru, para a gente poder tecer alguns comentários aqui. E eu conto muito com o conhecimento de Vossas Excelências. Com a palavra, o senhor Onassis Simões da Luz. Bom dia, senador. Obrigado pelo convite. Senador Nelsinho Trade, senador Espiridião Amin, componente dessa comissão, demais senadores, Marcelo de Castro, Antônio Anastasia, demais colegas aqui, componentes da mesa. A nossa apresentação tentarei ser bastante breve, senador, dentro do possível, em relação ao trabalho até aqui desenvolvido pelas aduanas dos países envolvidos no corredor bioceânico. Isso aqui já foi apenas para destacar aqui os trechos aí em construção. O breve histórico para destacar apenas aí a importância da reunião, da última reunião, principalmente ocorrida em Campo Grande, que foi um marco nos compromissos entre as aduanas dos países envolvidos de ações efetivas em prol do corredor bioceânico. Os objetivos das aduanas, de todas elas, de todos os países que conectam o corredor bioceânico, poderia ser resumido na garantia da segurança e agilidade dos fluxos de comércio exterior. Isso em consonância com princípios firmados no âmbito da própria Organização Mundial de Comércio e também vinculado aos operadores econômicos que fazem transporte de mercadorias lícitas, justamente no interesse das aduanas na preservação, enfim, do cumprimento da legislação dos países. Uma breve síntese, vamos dizer assim, do fluxo de exportação num corredor bioceânico. Chamaria atenção aqui para o fato que, embora nós sejamos um bloco econômico no âmbito do Mercosul, tendo o Chile como país associado, não há livre circulação de mercadorias, de bens e de pessoas entre os países. Então, todas as cargas e pessoas, ao transpor a fronteira de um país, exige que se faça uma declaração de importação num país e a respectiva declaração de exportação no outro país. O grande desafio dos Estados-partes é simplificar esses procedimentos, tendo em vista principalmente as diversas legislações internas dos respectivos países. Mesmas coisas na importação, ou seja, nós temos aí ao longo do corredor bioceânico, ao sair uma mercadoria de um porto lá do norte do Chile, ele transpassará uma fronteira do Chile com a Argentina, da Argentina com o Paraguai e depois do Paraguai pelo Brasil. Pode ser que essas mercadorias, óbvio, sejam destinadas em qualquer um desses países. Para isso, enfim, existe toda uma base legal já no âmbito do Mercosul de controles integrados que visam a simplificação e agilidade. Destaco principalmente aí os acordos já firmados pela legislação, já incorporados à legislação brasileira, a exemplo do ATIT, que é o Acordo de Transporte Internacional Terrestre, né, que deu base legal, enfim, para esse trânsito entre os países. As ações específicas em andamento, de novo destaco aí a nossa reunião em Campo Grande, com a participação das aduanas do Chile, representante da Argentina e do Paraguai. Nessa ocasião, a Receita Federal coordenou uma mesa de simplificação de procedimentos de fronteira, e nós já tomamos algumas deliberações de ações efetivas, tendo em vista os objetivos do nosso corredor bioceânico. Apenas aí uma outra ideia simplificada do trajeto do corredor. Esse corredor representa cerca de 2.000 quilômetros de Porto Murtinho, situado no Mato Grosso do Sul, até enfim, os portos do Chile, aí no norte do Chile.
As ações em andamento e foram definidas no âmbito da reunião ocorrida em Campo Grande foram baseados numa proposta feita pelo Chile de um plano piloto de implementação de termos de referência para fins de execução, e o embaixador já fez referência a esse plano piloto em 3 etapas. A primeira etapa seria justamente o levantamento de informações dos veículos de transporte de carga que atualmente circulam no corredor. Voltaria aqui nesta... atualmente, enfim, esse corredor já é operacional entre o Chile até o Paraguai. Esse plano piloto propõe fazer, naquele ponto de controle de Passo Rama, fronteira do Chile com a Argentina, um levantamento de informações de veículos, cargas e pessoas que transitam por aquele ponto de fronteira. Dados de 2018 indicam cerca de 20 mil veículos particulares transitando por aquele ponto de fronteira, 1.300 veículos de passageiros, ou seja, ônibus, e cerca de 17 mil veículos de carga, cerca de 50 a 70 veículos de carga por dia, na sua maioria destinados ao Paraguai, à Argentina e também ao Brasil, embora não usando especificamente a rota do corredor bioceânico, mas por outras rotas, muitas das mercadorias importadas e exportadas via portos do Chile ou para esses países do corredor acabam passando por aquele ponto de fronteira. Então, os objetivos desse plano de implementação de ações de levantamento de informações visa identificar de cada um dos caminhões, e aí em parceria com empresas privadas, enfim, com transportadores, quais são os gargalos que as empresas enfrentam naqueles pontos de fronteira. A metodologia prevê aí um prazo de 6 meses para levantamento de informações, com videoconferências mensais entre as aduanas dos 3 países, dos 4 países, e, lógico, a apresentação dos avanços e conclusões em cada uma destas reuniões. Que tipo de informações que nós levantaremos? Exatamente, enfim, a rota de cada um dos caminhões que por lá passam, ou seja, qual é o destino, quais são os gargalos enfrentados pelos exportadores e importadores, ou seja, onde que estão ocorrendo essas dificuldades no trânsito da fronteira, e uma vez identificados, implementar ações para fins de agilidade aí nesses trâmites aduaneiros. Os nossos grandes desafios que vislumbramos aí a Receita Federal, especificamente no corredor bioceânico, o primeiro deles seria a própria ponte, ou seja, a ligação física da ponte Porto Murtinho-Carmelo Peralta, sem a qual, enfim, não é implementado o corredor bioceânico. Será necessário, nesse momento, definir as estruturas logísticas necessárias para um ponto de controle nessa ponte. A Receita Federal propõe que se use como paradigma, digamos assim, de uma estrutura de fronteira, o que existe hoje na fronteira de São Borja, no Rio Grande do Sul, com Santo Tomé, na Argentina, chamado Centro Unificado de Fronteira. É uma estrutura logística já implementada e em utilização, que foi reconhecida pela OMA, num trabalho do Banco Interamericano de Desenvolvimento, como um exemplo de estrutura fronteiriça adequado aos países da América Latina. Então, essa estrutura ela comporta um pátio de 1.000 caminhões, tem instalações necessárias aos controles aduaneiros de ambos os países, no caso lá, Argentina e Brasil. Atua muito bem e vamos dizer assim, a ideia no corredor bioceânico seria reservarmos uma área naquela região, em uma das cabeceiras da ponte, especificamente do lado brasileiro, para uma futura instalação de um centro unificado que dê suporte, enfim, ao trânsito no corredor bioceânico.
Também como um desafio, no caso aqui falo especificamente da questão brasileira, mas também se aplica aos demais países envolvidos no corredor, é a definição de onde será instalado, enfim, o controle aduaneiro unificado. Por interesses dos países envolvidos, no nosso caso, nós temos Brasil com Paraguai. A proposta brasileira é que essa área de controle integrado Brasil-Paraguai seja instalado do lado brasileiro. Por motivos óbvios, isto às vezes enfrenta resistências de outros países que, por interesses próprios, também pleiteiam que essas áreas de controle integrado sejam instaladas nos seus respectivos territórios. Então, esse é um desafio a ser tratado junto com o Paraguai, como uma primeira definição de área de controle integrado, que é um local único onde ambos os países, ou seja, as fiscalizações de ambos os países atuam de forma integrada. Outro grande desafio é a interoperabilidade dos sistemas aduaneiros de controle de trânsito ao longo do corredor. Como falado, nós já temos os marcos legais que estabelecem o Sistema Internacional de Trânsito Aduaneiro como o sistema eletrônico que capacitaria todos os países envolvidos a trocar informações para fins de análise de risco e controle do trânsito de mercadoria entre os países. O Cintia, ele foi definido, enfim, começou a sua criação em 2005. Ocorre que hoje nós estamos já mais de 10 anos depois, já, vamos dizer assim, com novas tecnologias disruptivas em termos de custos, inclusive, que permitem que se olhe, enfim, para o futuro. E a Receita Federal já tem desenvolvido, junto com o SERPRO, estudos para utilizar blockchain para fins de troca de informações entre os países. Isso já é utilizado, está em fase de testes para operadores econômicos autorizados aqui no Brasil, e essa é uma proposta, talvez seja, quando o corredor estiver operacional, uma solução bem mais, com menos alocação de recursos do que hoje existe no âmbito do nosso sistema Cintia. Bem resumido, senador, a gente poderia enfrentar várias outras questões técnicas e próprias aí do assunto, mas, enfim, como uma visão geral, seriam essas as considerações. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Onassis, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil na primeira região fiscal. Com a palavra, vosso conterrâneo, senador Esperidião Amin, de Santa Catarina. Primeiro, para homenagear o ilustre conterrâneo, aplaudir pela clareza da sua exposição, pela visão muito importante, cumprimentá-lo também pela sua origem, Abelardo Luz, pelo fato de sua mãe, parte de sua família ainda residirem em Chapecó. Aliás, o nome da cidade de nascimento é Abelardo Luz. Portanto, insinua que haja uma oligarquia, no caso. Ercílio Luz? Sim, Abelardo Luz, Ercílio Luz, família muito ilustre de Santa Catarina. Mas a minha indagação não chega a ser apenas ciumenta, mas eu não ouvi nenhuma referência às ligações de Santa Catarina com os nossos vizinhos, nem ao Porto Seco de Dionísio Cerqueira, que bem mais modesto, ainda carecendo de infraestrutura, já tem digamos, uma razoável infraestrutura, tem um razoável movimento, e vai crescer muito em função de um ramal deste corredor, que eu peço que o secretário nacional de transporte terrestre considere, porque já foi levado à EPL também, que é a ligação do Paraguai com o nosso oeste, exatamente para nos suprir
de uma matéria-prima crucial para o complexo agropecuário de Santa Catarina e agroindustrial, que é o milho. Nós temos hoje uma produção de milho em Santa Catarina que nos anos bons chega a 4 milhões de toneladas e o nosso consumo é de 7 milhões. Então, é praticamente, para cada grão que nós produzimos, temos que importar um. Por isso, a Ferrovia Norte-Sul é muito importante. E surge essa possibilidade porque há uma grande concentração de brasileiros, especialmente oriundos do Rio Grande, de Santa Catarina e do Paraná, dinamizando a plantação, a cultura do milho, da soja no Paraná, no Paraguai. E eu creio que em 700 quilômetros de estrada, nem tudo por implantar, boa parte já existe. Nós, em Santa Catarina, já temos a infraestrutura, nós temos ligação com a Argentina e São Miguel do Oeste, com ponte internacional, temos o Porto Seco, é uma curiosidade, pena que não tem um mapa aí, a nossa tríplice fronteira, que na verdade seria tríplice divisa, né? Barracão no Paraná, Dionísio Cerqueira em Santa Catarina e Bernardo Irigoyen na Argentina. O fluxo do Paraguai ali não deve chegar a 700 quilômetros, na média, pode ser menos até. Então, eu queria alguma informação sobre que demandas a Receita Federal já recebeu ou tem conhecimento, porque eu sei que a área de infraestrutura já tem essas demandas, já houve várias diligências, visitas, reuniões, no sentido de facilitar essa pequena ligação Paraguai-Santa Catarina, naturalmente passando pela Argentina, porque é forçoso geograficamente, mas é aquela tira da Argentina que tem. Então, eu queria ter notícias suas sobre se essa demanda já chegou à Receita Federal. Senador, eu posso fazer esse levantamento, não tem um momento especificamente sobre esse assunto, mas colocaria como um dos outros grandes desafios, não só da Receita, mas creio que do Estado brasileiro, é realmente a questão dos portos secos. Por uma legislação de 1995, a Lei 9.074, estabelece a exigência de concorrência pública, permissão ou concessão, para fins de instalação de estações aduaneiras e outros terminais alfandegados, para fins de movimentação de mercadorias. Ocorre que licitações públicas são sempre morosas e não caminham no mesmo ritmo da demanda dos operadores privados. Então, esse é um desafio que creio que mais de 20 anos, enfim, dessa legislação, nós consigamos avançar, talvez, na mudança dessa legislação e permitir que esse tipo de iniciativa do setor privado, seja a movimentação de mercadorias, seja de iniciativa do próprio setor privado, sem a necessidade de uma licitação pública por parte do Estado brasileiro. Enfim, essa é um grande desafio. Eu quero me colocar à disposição. Nós estamos procurando modernizar tudo, né? Como disse o senador Anastasia, atualizar as nossas disposições institucionais, também legais, para favorecer essa reaproximação ou recriação de intimidades, como eu falei. Então, eu quero me colocar à disposição pessoalmente e a comissão. A senhora apressa lá uma sugestão de texto pontual para dar essa chance de modernidade. Porto Seco, zona de processamento de exportação, tem demanda pelo Brasil inteiro. Não é uma coisa de Santa Catarina. Agora, o que não é justo é que nós possamos ter algo mais novo, dinâmico, e um mais antigo amarrado por questões burocráticas e legais. Então, eu queria lhe rogar, com o apoio certamente do nosso presidente, nós temos que favorecer do ponto de vista de atualização legislativa o que nós pretendemos, o que nós temos como necessidade e objetivo em matéria de logística. Perfeito, senador. Apenas para contextualizar, já tramitou aqui no Congresso Nacional 2 medidas provisórias tratando desse assunto que, infelizmente, não foram transformadas em lei.
Me refiro às medidas provisórias 320 de 2006 e a 612 de 2013, que tiveram, enfim, tinham esse objetivo, ou seja, tirar a necessidade de licitação pública para estações aduaneiras de interior. Infelizmente, 320 de 2006 e 612 de 2013. À disposição, senador. Obrigado. Agradecemos o senador Esperidião Amin e a intervenção do senhor Onassis Simões da Luz. De pronto, passo a palavra ao senhor Luiz Guilherme para, na mesma esteia dos outros que o antecederam, possa ser bastante sucinto, vez que nós estamos sendo chamados para ir já ao plenário. Antes, porém, gostaria de solicitar a todos aqui uma prece, envio de mensagens de energia positiva ao nosso colega Marcos Duval, que teve um contratempo de saúde, está internado lá no seu estado e realmente precisa das nossas orações para se recuperar. Bom, senador Nelsinho Trade, muito obrigado pelo convite. Cumprimento os demais senadores. Vou ser breve. Eu sou diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e eu vou utilizar aqui uma apresentação que foi feita em Campo Grande, apresentada pela nossa equipe da superintendência, o superintendente Euro e o engenheiro Ricardo Scaliante. Aproveitar essa apresentação porque ela já contempla bastante informação em relação ao que compete ao DENIT em relação a esse corredor bioceânico. E, aproveitando aqui o gancho, eu vou falar bastante, e talvez de forma mais incisiva, em relação à construção da ponte que liga Porto Murtinho a Camelo Peralta. Ontem tivemos uma reunião, inclusive, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, a primeira reunião da Comissão Mista Brasil-Paraguai para as tratativas da construção dessa ponte. Então, desde 2016, o DENIT vem atuando nessas discussões do corredor bioceânico, junto com a equipe da superintendência. Já foram feitos estudos em relação à localização específica da ponte. Então, nós temos uma expectativa da localização da ponte. Essa localização ela foi definida no estudo de viabilidade desenvolvido pelo departamento, porém, o local exato ele vai ser elaborado e definido por um estudo que está sendo contratado pelo lado paraguaio, porque essa ponte, há uma definição entre os dois presidentes de que essa ponte vai ser custeada pela Itaipu Binacional, mais margem direita. A segunda ponte em Foz do Iguaçu ao contrário, né? Quem está custeando a construção da segunda ponte em Foz do Iguaçu é a Itaipu Binacional, margem esquerda. Então, essa definição da localização da ponte vai abraçar e vai ser o término do nosso contorno em Porto Murtinho. Esse traçado foi já estudado, como eu falei, por um estudo de viabilidade, tem aproximadamente 12 quilômetros. Nós estamos já com o estudo de viabilidade pronto, e a gente vai estar contratando o projeto para a definição do projeto executivo básico executivo já em dezembro desse ano, e há uma perspectiva de elaboração desse projeto em 2020, para que tenhamos já em 2021 a perspectiva de construção do contorno de Porto Murtinho para abraçar e para chegar na ponte que também está sendo trabalhada junto com o governo do Paraguai. Nessa seara aqui, aproveito também para deixar já a possibilidade no estudo, no projeto, de definir o centro integrado, como foi discutido ali, já ali, inclusive, uma pequena demonstração que é possível a gente incluir isso no nosso projeto de contorno, tá? Na margem do lado brasileiro. Está aqui uma visão um pouquinho melhor, né, de Porto Murtinho e do traçado que está previsto no estudo de viabilidade, que a gente vai detalhar isso num projeto de engenharia, né, até a chegada da ponte. O Mato Grosso do Sul ele tem 3 grandes estudos de viabilidades que foram realizados pelo DENIT. Estudo de viabilidade é o nascedouro de um projeto, então o Ministério do Transportes, o Ministério de Infraestrutura,
corrigindo, ele faz a definição da política pública e o DENIT é o braço executor dessa definição da política pública. Então, para que a obra aconteça, nós temos que ter um estudo de viabilidade e depois a execução do projeto, para aí sim a gente ter a contratação das obras especificamente. Então, a BR-267 Mato Grosso do Sul, o DENIT já tem um estudo de viabilidade pronto, do quilômetro 0 até o quilômetro 683, é um grande estudo de viabilidade, e isso foi definido em segmentos, né, de 1 ao número 11, como a gente pode ver, em que a gente já tem uma perspectiva do que será preciso fazer nesses diversos segmentos. Por exemplo, a adequação da travessia urbana de Bataguaçu, a implantação de um determinado contorno numa outra cidade, adequação da travessia urbana de Nova Alvorada, Rio Brilhante, adequações de segmentos rodoviários entre essas cidades, adequação da travessia urbana de Maracaju, implantação de contorno e adequações de outros segmentos rodoviários. Isso é o produto do estudo de viabilidade. Na sequência, há a necessidade de elaboração de projeto de engenharia para que depois a gente consiga contratar o empreendimento em si. Então, a gente tem as soluções propostas para esses diversos segmentos da BR-267, entre o quilômetro 0 até o 683, chegando no final o contorno de Porto Murtinho, na divisa com o Paraguai. Além disso, nós temos, aqui são as diversas soluções, né? Vou passar um pouco mais rapidamente. Além disso, nós temos os EVTEAs também já concluídos, é o lote 58 nosso, o EVTEA já concluído da BR-262, Mato Grosso do Sul, e também da BR-060, Mato Grosso do Sul. São outros 2 estudos de viabilidade que também estão prontos e já com indicativos também de soluções para a futura elaboração de projeto de engenharia. Da mesma forma, o estudo de viabilidade é dividido em segmentos homogêneos, que são soluções de engenharia distintas para cada caso, e a gente também tem essas soluções já prévias definidas. Então, o Departamento Nacional hoje, o DENIT, hoje ele está preparado para realizar uma enormidade de projetos de engenharia no estado do Mato Grosso do Sul, para que a gente consiga atender, e melhor atender, claro, a carga que vai passar nesses corredores. Aqui é uma perspectiva de como está a nossa malha dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Nós temos alguns empreendimentos já em obras nesse estado, que é a BR-419, é uma obra dividida em 4 lotes, né? Já tem contratos realizados. E a gente tem outros pequenos empreendimentos que também foram estimados e estão em andamento dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Mas o importante nesse aspecto é que nós temos a visão de que temos um grande estudo de viabilidade para a implementação. Não está funcionando passar aqui. Não está passando. Para a implementação das obras na BR-267 Mato Grosso do Sul. Aqui são fotografias do lote 1 a 4 da BR-419, né? Uma obra que a gente já tem ela contratada. Há também intervenções de manutenção em diversas rodovias federais no Mato Grosso do Sul, né? Que é um trabalho de competência do Departamento Nacional. E, especificamente, nós estamos preparados para fazer a elaboração dos projetos executivos desses segmentos na BR-267, que vai contemplar aí o corredor bioceânico. Do ponto de vista de informação do Departamento Nacional, é isso. Nós estamos preparados para iniciar, logo no início do ano que vem, o projeto do contorno de Porto Murtinho, para atender a ponte entre Porto Murtinho e Camelo Peralta, e também estamos preparados para fazer projetos para os demais trechos da BR-267, especificamente no Mato Grosso do Sul. Claro que a gente sempre... É importante que nós tenhamos recursos orçamentários, né, disponíveis para que a gente consiga, de fato, elaborar os projetos. A questão dos estudos ambientais, da ponte especificamente, o lado do Paraguai estará tratando, o IBAMA vai ser ouvido no momento oportuno, e nós vamos começar os estudos ambientais para o contorno de Porto Murtinho. Existe um cronograma, e o que nós temos de previsão é que a ponte, tanto construída pelo lado paraguaio, quanto nosso acesso de Porto Murtinho construído pelo lado brasileiro, tem a finalização aí, se não no ano de 2022, mas também no primeiro semestre de 2023.
Eram essas as informações, senador, de forma mais rápida, sucinta, mas o departamento está à disposição para qualquer dúvida e qualquer informação mais pontual que a gente possa informar. Agradecemos a gentileza do Dr. Luiz Guilherme por atender o nosso pedido. Solicito aos senhores senadores se há algum questionamento a ser feito. Não havendo, gostaria de agradecer a todos que se fizeram presentes, em especial o embaixador Fernando Schmidt, o senhor João Carlos Parkinson, o senhor Marcelo da Costa Vieira, o senhor Rafael Benini, o senhor Onassis da Luz, o senhor Luiz Guilherme Rodrigues de Mello. Senhor presidente. Senador Heinz. Fale, Tir. Deixa eu só falar. Corredor bioceânico. Nós já tínhamos também um corredor que era Iquique, no Chile, com Antofagasta, por ali, passando por São Borja, Paraguai também, para chegar no Porto de Rio Grande. Vocês estão na nossa frente. Sim. Parabéns para Vossa Excelência. Só isso aí. Obrigado. E a gente convida a Vossa Excelência a participar das futuras reuniões que nós aqui dessa audiência pública acabou por advir e na certeza de que Vossa Excelência tem muito a contribuir em relação a essa questão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa presente sessão da primeira parte. Vamos fazer as despedidas aos nossos convidados e logo de pronto a sequência da reunião da Comissão de Relações Exteriores. Está encerrada a sessão.
Segunda parte deliberativa e nesta pauta, são dois requerimentos. Quais são? São esse aqui do Márcio Bittar e aquele do Amin. Cadê o do Amin? Aqui, ó. Outra coisa, a menina quer que lê o embaixador. Vamos fazer, é rapidão. Atenção, senhores senadores. Vamos agora à segunda parte, apenas para a leitura de dois requerimentos extra-pauta da 53ª reunião da Comissão de Relações Exteriores, de quarta-feira, do dia 2 de outubro de 2019. Com a chegada do senador Márcio Bittar, conseguimos quórum para poder deliberar sobre esses assuntos. Temos dois requerimentos extra-pauta. O primeiro, requeiro nos termos do artigo 67 e 68 do Regimento Interno do Senado Federal, em face do que dispõe o artigo 55, inciso 3º da Constituição Federal, licença de representação externa em ato ou solenidade de cunho internacional, nacional ou regional, com ônus para o Senado Federal, para o senador Esperidião Amin, em Berlim, na Alemanha, de 25 de novembro de 2019 a 29 de novembro de 2019, a fim de representar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e o Senado Federal nos termos do convite anexo. Comunico, nos termos do artigo 39, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, que o senador estará ausente do país no período de 24 de novembro a 30 de novembro, para desempenho dessa missão. O senador Esperidião Amin é o relator da avaliação do Programa de Defesa Cibernética, política pública que está sendo analisada por essa comissão, conforme aprovado pelo requerimento 24/2019. Sua participação no referido evento proporcionará contato com novos pontos de vista e ajudará a identificar oportunidades e desafios ligados à questão digital, e terá um papel fundamental no embasamento técnico do relatório a ser apresentado. Sala da sessão, 2 de outubro de 2019, senador Nelsinho Trade, presidente. Em discussão. Senhor presidente, posso só prestar um esclarecimento? Eu entreguei aqui na comissão, aos cuidados do Flávio, dois convites que eu recebi na semana retrasada, eu acredito. Um era do Uruguai, de uma senadora uruguaia, para participar de um evento que ocorrerá depois de amanhã. Eu disse que eu não poderia responder pessoalmente a um convite pessoal de uma senadora do Uruguai. Isso não me escapa até a atribuição de um senador da República. E por isso peço que a própria comissão encaminhe uma resposta justificando a impossibilidade. E este aí eu recebi, ainda que pessoal, mas eu não tenho por que solicitar ao Senado essa designação. Mas fico muito grato pela sua iniciativa, é um assunto que nos interessa, como o senhor ressalta. Eu sou, junto com Vossa Excelência, proponente de duas avaliações, dois programas de avaliação de políticas públicas, e um deles é esse. Já realizamos duas reuniões, teremos uma terceira amanhã. Sobre a de amanhã, eu gostaria de conversar com Vossa Excelência sobre as cautelas em matéria de sigilo que nós temos a obrigação de ter, uma vez que amanhã nós teremos uma reunião sigilosa sobre política de defesa cibernética do Brasil, que é uma coisa incipiente, né? E eu me dedico a isso, até pela minha origem profissional e também pela minha origem acadêmica, e fico muito honrado pelo fato de que Vossa Excelência que toma a iniciativa de fazer essa proposta. É evidente que, se eu for designado, ficarei muito honrado e cumprirei a tarefa caso a comissão
e o Senado acolham o seu requerimento e, desde já, agradeço pessoalmente a sua iniciativa. Presidente Nelsinho... Senador Márcio Bittar. 100% de acordo. Eu vou poupar os elogios ao nosso colega, meu primo, que eu estou preocupado de aprovar também o requerimento meu, porque o Davi chegou à mesa, daqui a pouco interrompe aqui. Mas 10. É verdade. E 10 para o dele também, então. Você vê que três árabes conversando resolvem rapidamente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, em votação. Votação simbólica. Os senadores que concordam com o requerimento extra-pauta permaneçam como se encontram. Aprovado. Assessoria técnica para as providências. Apenas para informar os senadores Esperidião Amin que a nossa reunião amanhã será no plenário 6. Todas as providências para o total sigilo da mesma já foram feitas, já foram tomadas, com varredura, com retirada de computador, fizeram toda uma transformação, o celular não vai poder entrar, toda uma transformação dentro da sala. Então, realmente já está tudo pronto e preparado conforme o alerta de Vossa Excelência. Requerimento do senador Márcio Bittar. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de debater ambientalismo e geopolítica, especialmente temas relacionados às mudanças climáticas, às disputas comerciais globais e o jogo do poder internacional. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados. Senhor Stephen Bannon, consultor político, ex-estrategista-chefe da Casa Branca, foi membro do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Sr. Patrick Wood, economista, escritor, autor de diversos livros, entre eles Tecnocracia, O Caminho Difícil para a Ordem Mundial. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, autor do livro Psicose Ambientalista. Em discussão, requerimento. Só rapidamente, essas pessoas estarão no evento, dia 2 de novembro, em São Paulo. E a sugestão me foi enviada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, deputado Eduardo Bolsonaro. E é um conjunto de pessoas com uma visão clara sobre o mundo e esses temas da geopolítica e a questão ambiental. E eu acho oportuno aproveitar que essas pessoas estarão em São Paulo e se dispõem a vir aqui em seguida no Congresso Nacional, que a nossa comissão os receba e, evidentemente, com o amplo e restrito direito a que os outros colegas que têm um pensamento diferente possam fazer parte da audiência e debater com pessoas que têm uma visão de mundo, que particularmente é a visão que eu comungo. Então, é por isso, aproveitando a sugestão de Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e aproveitar que essas lideranças estarão em São Paulo e a ideia é aproveitar e trazê-las aqui. De pronto também, quero dizer que sou favorável. Eu só entendo que eu não sei se tem alguma autoridade da área de meio ambiente. Não, autoridade constituída não, tem autoridade moral, pelo conhecimento do estudo. Pois é, não, mas a autoridade constituída não. Então, eu entendo que seria oportuno, no mínimo, convidar o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. No mínimo, ele pode convida. E alguma autoridade, e o ministro do Meio Ambiente. Pode ser. Eu não vou. Perfeito. Não pretendo criar polêmica, mas acho que, pelo menos, cuidar dessa parte institucional do sentido da reunião seria útil. Perfeito. O presidente da Comissão de Meio Ambiente. Convidar. Tranquilo. E o ministro Ricardo Salles. Ficou melhor. Acatando a sugestão do senador Esperidião Amin, determina a assessoria técnica que inclua o convite no rol dos convidados, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e o ministro Ricardo Salles. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação simbólica. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deliberação da ata da reunião anterior. Proponho ainda a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião.